Olá, pessoal! Estamos de volta com o módulo 1, unidade 2. Sou a professora Andressa e vamos trabalhar ainda com a língua portuguesa. Pessoal, nós vimos no módulo 1, unidade 1, intertextualidade. Descobrimos que a intertextualidade são textos que conversam com outros textos. E vamos falar mais um pouquinho da intertextualidade versus interdiscursividade. Essas duas palavrinhas são conceitos que vão andar juntos. Então, olhemos lá. Bagagem de linguagem verbal. Andressa, o que é essa bagagem? Por que ela está entre aspas? O que eu preciso? O que significa isso? Contém tudo o que se sabe sobre os aspectos envolvidos na atividade de comunicar por meio dessa linguagem. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui uma bagagem de linguagem verbal desde o meu nascimento. Eu vou adquirindo conhecimento e vou adquirindo essa bagagem. Na hora de escrever o meu texto, eu vou utilizar dessa bagagem para que o meu texto fique coeso e claro. Então, a leitura, eu insisto em falar, ela é extremamente importante para o aluno. Não só para o aluno, mas como para todos em geral, porque ela vai te trazer essa bagagem, vai aumentar o meu vocabulário, vai aumentar o meu nível de interpretação e vai aumentar a minha capacidade de escrever melhor. Ler, então, é mágica, Andressa, é como se fosse. A leitura ela nos proporciona uma amplitude que vocês não fazem ideia. Então, olhem só, o que eu tenho de bagagem para escrever um bom texto? Eu tenho um assunto. Então, vou dar um assunto, por exemplo, para vocês escreverem sobre uma redação sobre um tema. Vou lançar esse assunto. Opa, eu tenho esse assunto como bagagem, porque eu já li sobre algo. Eu tenho um modo como o texto a ser escrito deve ser organizado internamente. Bom, se a Andressa me pede para escrever um conto, eu aprendi nos módulos anteriores que o conto tem poucos personagens, apenas um conflito, pouca ação. Então, eu sei que está aqui, faz parte da minha bagagem. Mas aí eu mudei. Não, eu quero uma dissertação argumentativa, porque vocês vão trabalhar isso para a prova de vestibular. Opa, então não tenho mais personagens. Aqui eu vou ter teses e argumentos. Então, já mudou totalmente a minha tipologia textual. Logo, eu tenho isso inserido como? Por meio dessa bagagem, por conta do meu tempo de aprendizado, que vem desde lá da infância. E isso vai ser no processo de construção, é normal. A gente não nasce sabendo e também não vamos aprender de um dia para o outro. Então, fique calmo que esse processo de aprendizado está aí em você, é só procurar. O que mais, professora? O tipo de linguagem que deve ser empregado, considerando os saberes do interlocutor. Opa, peraí. Tá, nós já escrevemos um conto, já escrevemos uma dissertação argumentativa, agora a Andressa me pede uma história em quadrinhos. Eu sei que o HQ, ele é feito para uma linguagem que pode abranger quase todo tipo de público, mas eu vou selecionar o público para vocês, um público infantil. Então, eu posso colocar uma linguagem mais coloquial, eu posso brincar com as palavras. Agora, nós vamos escrever para um público adulto e vamos mexer com HQs de super-heróis. Então, eu vou usar uma linguagem para um público mais juvenil e eu vou saber qual é o tipo de linguagem que aquele público vai querer ler, porque ele é o meu interlocutor. Bom, Andressa, agora eu vou escrever uma crônica. Uma crônica é o quê? É o relato do cotidiano, diário das pessoas. Então, eu posso ter uma linguagem coloquial? Posso ter uma linguagem coloquial. Mas agora eu vou escrever, Andressa, final do meu curso da faculdade, eu tenho que escrever um trabalho de conclusão de curso, um artigo científico, sei lá. Eu posso escrever com uma linguagem coloquial? Aí não. Aí eu preciso selecionar outros tipos de vocábulos que vão requerer que eles sejam mais precisos com a nossa gramática normativa. Então, tudo isso eu sei selecionar no momento em que o texto me é colocado, o que me é apresentado, para que eu faça aquele texto. E onde é que está isso? Guardado nessa bagagem, não se esqueçam.
a relação que há com esse interlocutor, se é mais ou menos íntima, mais ou menos formal, mais ou menos hierarquizada, por exemplo. Então, vocês estão saindo do terceiro ano, alguns vão para a universidade, alguns vão prestar concurso, outros vão trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E vocês chegam numa empresa e precisam escrever um e-mail para o chefe de vocês. Vocês não podem chegar para ele e falar assim, escrever assim, ó. E aí, parceiro, de boaça? Hoje à noite está marcada uma reuniãozinha aqui, ó, com você e os demais diretores. Não esqueça, fique com a nossa galera. Falou, até mais. Jamais. Isso eu posso fazer com meu amigo que está sempre comigo. Para o meu chefe, eu tenho que escrever, caro diretor, às 19 horas haverá uma reunião, o senhor e o grupo da diretoria. Nananã. Atenciosamente, fulano de tal. Então, eu preciso ter certas diferenças. Eu vou escrever um WhatsApp, né, que vocês gostam muito, para um amigo. Eu posso colocar lá, VC quer ir para minha casa, KSA. Posso, ele vai entender. Agora, se eu estou procurando um emprego e alguém me diz assim, olha, você precisa me mandar um texto até hoje pelo WhatsApp, você não vai fazer essa seleção de vocábulos, porque aí você precisa ter noção que aquela pessoa está te selecionando, ela está te avaliando. Andressa, onde está isso? Está na minha bagagem. O portador e o veículo pelo qual se pretende fazer circular o texto. Então, Andressa, eu vou saber do meu interlocutor, dessa minha intimidade e ainda o canal, ou seja, a pessoa por onde passa. E esse canal nós vimos lá no módulo 1 da língua portuguesa 1, que é receptor, mensagem, emissor, receptor, mensagem, um canal. Então, esse canal é por onde que eu vou veicular a minha mensagem para que ela chegue ao meu interlocutor de forma clara e concisa. Se eu vou usar um e-mail, ele tem que ser o quê? Um canal de circulação que vai fazer com que essa minha mensagem chegue exatamente como eu quero. Se eu for usar o telefone celular, por exemplo, eu tenho que ter certeza que o meu interlocutor ele está fazendo, está colaborando para que eu entenda a minha mensagem. De que forma? Lembram lá da linguagem enfática? Testando o meu interlocutor. Você conseguiu me entender? Então, tudo isso está onde? Na bagagem. O modo como o texto deve ser editado, cuidado, finalizado. Como que nós vamos fazer isso? A gente coloca introdução na conclusão, conclusão na introdução e desenvolvimento de qualquer forma? Eu preciso ter, bom, Andressa, eu vou escrever um conto. Ele tem uma lógica. Qual que é a lógica do conto? Introdução, que vai ser a apresentação dos personagens, o local. Depois vem um conflito, depois vem o clímax e o desfecho. Já numa dissertação argumentativa, eu tenho que colocar o contexto do meu tema, tenho que ir para a minha tese, as minhas argumentações e a conclusão. Então, todos têm uma regra. E onde estão essas regras, Andressa? Vocês estudaram e faz parte da sua bagagem. Não podem esquecer disso. Vocês têm aí. Eu estou desesperada, Andressa. Eu vou fazer uma prova para o trabalho, vou fazer uma prova para o vestibular. E será mesmo que eu tenho isso? Eu tenho certeza que tenho. Vocês não chegaram aqui sem essa bagagem de conhecimento. E a grande pergunta que vocês me fazem desde o começo: de que modo os textos conversam? Então, nós vimos lá na primeira aula, na unidade 1, que os textos conversam um com o outro, ou seja, eu tenho um texto inserido no meu texto, que esse texto já foi dito por alguém, já tem uma referência, e eu usei como argumentação, como algo para me dar respaldo na minha escrita. Os textos se relacionam abertamente ou de maneira velada, ou seja, eles podem estar explícito ou implicitamente, de modo claro ou subentendido. Então, olhem só, para a linguista Koch, ela diz o quê? Quando em um texto está inserido outro texto, que é o intertexto, anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores. Então, o que é importante aqui? Sabermos que, para ser um intertexto, a pessoa que vai ler, ela vai lembrar
do que aquela parte, do que aquele trecho do texto está se referindo. A quem ela está se referindo? À pessoa e ao texto. Então, reparem, a minha intertextualidade explícita. Segundo a autora, seria quando, segundo Koch, né, seria quando um texto é inserido no próprio texto, identificando-se a fonte, quem o escreveu, onde e quando foi publicado, em que página estava. Prestem atenção aqui, então vamos falar do nosso Carlos Drummond novamente. Aqui eu tenho a escultura dele lá, ó, que quando vocês forem ao Rio de Janeiro, lembrem-se de mim. Eu tenho aqui o Carlos Drummond sentadinho na orla de Copacabana. E aqui está escrito assim: a escultura de Léo Santana e a fotografia que inspirou, de Rogério Reis, no banco está gravado o seguinte verso do poema: Mas viveremos de Drummond. No mar estava escrita uma cidade. Preste atenção, então, que aqui, esse texto, que é uma imagem, é uma linguagem não verbal, aqui também essa fotografia é uma linguagem não verbal. O que acontece? Eles estão conversando aqui com essa linguagem verbal. É o Carlos Drummond, que está escrito lá no banquinho do Carlos Drummond, mas viveremos de Drummond. Então, eu estou citando Drummond dentro de uma outra obra. No mar estava escrita uma cidade. Quer dizer, eles fazem toda uma intertextualidade na hora de colocar o banquinho e o Drummond juntos. Então, é fácil para o leitor perceber a intertextualidade inserida aqui. Difícil é quando ela está, às vezes, implícita, torna-se um pouco mais difícil. É aquela que acontece quando um fragmento de um texto é inserido em outro texto sem que sua origem, autor, obra ou ano seja identificada. Então, foi o que aconteceu lá com a reportagem que nós vimos na unidade 1. No meio do caminho tinha um ladrão, mas não tem como não fazer uma referência. Por que, Andressa? Porque eu tenho o título que está escrito lá: no meio do caminho tinha um ladrão, e o nome do poema é No Meio do Caminho tinha uma pedra. E além dessa linguagem verbal, eu também tenho uma linguagem não verbal. Olha aqui, Carlos Drummond. Então, eu tenho aqui dois tipos de intertextualidade. Não está escrito que tipo de obra é ou que ano estava. De jeito nenhum. Mas ela está implícita. Me faz retomar ao texto do Carlos Drummond. Vamos agora lembrar de intertextualidade e como elas se conectam aos outros textos existentes. A apostila de vocês vai trabalhar com o poema de cordel, junto com notícia, para fazer essa intertextualidade. E é uma coisa super bacana. Então vamos relembrar o que é esse poema de cordel? Olhem só. O cordel é um gênero literário popular cujos textos têm origem em histórias orais, que são organizadas em versos rimados e posteriormente impressas em folhetos. Essa impressão, no Brasil, com frequência é ilustrada com xilogravuras, gravuras em madeira, muitas vezes impressas em poucas cores, quase sempre preto e branco. Então, o cordel nasceu lá no nosso Nordeste. E existia o Lampião, a Maria Bonita, e eles fizeram isso recentemente, eu acho, recentemente assim, há algum tempo, sei lá, 10 anos, 8 anos atrás, teve uma novela que Cordel Encantado. Ele fazia muito essa referência a esse tipo de gênero textual, desculpe, gênero literário. Então, olha só, as vestes, né? A cenografia fala muito com o texto. Então, são pessoas, geralmente vai estar mais no âmbito nordestino, contando aquelas histórias que ali aconteciam. De que forma? Forma oralizada, e geralmente havia um instrumento para contar essas histórias em forma de poema. E eles também ilustravam essas histórias. Não só, eles não estavam satisfeitos somente em declamar com o auxílio de uma música, mas eles queriam fazer isso por meio de pintura. E aí surgiu as xilogravuras. Então, olhem só, essa é uma representação de xilogravura. Trouxe aqui até para representar melhor para vocês, ela um pouco mais colorida. Então, nós temos a figura aí do Lampião, da Maria Bonita, de uma cultura nordestina.
muito presente o triângulo, a música e está escrito lá forró sertanejo. Então, fala-se muito bem dessa região, dessa cultura. E aí eu quero só deixar para vocês esse texto. Esse texto aqui é uma notícia. E olha que bacana. Delegado do Distrito Federal faz boletim de ocorrência em cordel. Opa, como assim? Por que ele colocou esse cordel e será que ele vai usar uma poesia dentro de um boletim de ocorrência? Olhem essas frases em vermelho. O suspeito estava à toa, trafegando numa boa, até que foi abordado, nem um documento tinha. Constatou-se que ele via em um veículo roubado. Fazendo o relato sem ter fantasia, e assim seguimos em mais um plantão, de terno e gravata e caneta na mão. Escudo e algemas, resolvendo parte de nossos problemas dentro do ofício da nossa missão. Reparem aqui que ele foi fazendo rimas, característicos de um poema. Ele foi colocando uma coisa realista, porque o poema de cordel, ele transforma esse real, essa verossimilhança, ele traz lá de fora e coloca aqui dentro do poema, de uma forma quase que mágica, por meio das rimas. Ele faz isso. Mas, Andressa, isso me é permitido dentro de uma notícia? Ele quis fazer uma brincadeira. Ele tem essa liberdade? Tem. Mas só que o que acontece com a notícia? Ela deixa de ser objetiva e clara, porque quando nós inserimos uma literatura, um poema dentro do nosso texto, que tem a função de apenas informar, ela deixa de ser objetiva e clara e passa a ser subjetiva. Por quê? Porque o autor insere ali ideias, sentimentos dele. Então, olha só, acontece que, ao transformar o inquérito em poema, certas características que o texto precisaria ter são abandonadas, afetando o conteúdo. Perdeu-se a imparcialidade, a precisão, a ideia de relato da verdade, pois a literatura de cordel traz consigo as marcas da ficção, da subjetividade e da emoção. E isso não é adequado a um inquérito que é tipo da esfera da esfera policial jurídica. Então ele saiu um pouco do texto, do gênero textual. Agora falando sério, meninos, se esse policial estivesse em uma prova, essa prova dele seria, apesar da criatividade, seria zerada. Por quê? Porque ele não está dentro da tipologia textual que foi pedida, que é a notícia. Então, essa jogada aí ficou bacana, sem sombra de dúvidas, mas não está dentro do gênero que pede objetividade, precisão, clareza, imparcialidade, porque toda vez que eu coloco algo nesse tipo de notícia, né, nesse gênero, se eu coloco algo literário, ele deixa de ser subjetivo, ele deixa de ser imparcial e ele vai ter uma pitada uma dose de emoção. Diferente lá do outro texto que nós vimos, no meio do caminho havia um ladrão. Ele é totalmente imparcial e preciso. Então, ali é um tema totalmente jornalístico, mesmo fazendo uma intertextualidade com o poema do Carlos Drummond. Vamos ver como isso acontece, a questão da intertextualidade, se estivéssemos fazendo uma prova de vestibular ou uma prova qualquer. Coloquei aqui questão de vestibular, mas ela pode cair num concurso também. Olhem só que interessante. Peixinho sem água, floresta sem mata, é o planeta assim sem você. Rios poluídos, indústria do inimigo, é o planeta assim sem você. E o texto 2. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Na hora que eu li o texto 1, eu tenho a plena certeza que vocês nem olharam o texto 2 e já lembraram do Claudinho Bochecha, inclusive deles dançando a música Avião Sem Asa. E vocês lembraram, opa, o jeito que a professora está falando parece alguma coisa que eu já escutei em algum tempo, em algum momento da minha vida. São dois textos e o primeiro texto fez uma intertextualidade com o texto 2. Que tipos de intertextualidade temos, meninos? Então, aqui fala assim, o enunciado da questão. O texto 1 e 2 apresentam intertextualidades, que para Júlia Kristeva é um conjunto de enunciados, tomados de outros textos, que se cruzam e se relacionam.
Dessa forma, pode-se dizer que o tipo de intertextualidade do texto 1 em relação ao texto 2 é o quê? O que é uma epígrafe? Alusão, citação, paráfrase, paródia, bricolagem? Opa! A alusão é quando um texto faz referência a elementos de outros textos de maneira indireta, ou seja, implícita. Citação, quando é acrescentada parte de outros textos em uma produção textual, o que gera a intertextualidade direta. Nós já vimos esses dois exemplos lá na frente. Epígrafe, complemento de parágrafo ou frase no texto produzido que se relaciona com outro. Paráfrase, recriação de um texto com a mesma ideia da fonte. Deixamos às vezes ele até na mesma forma. E a paródia? A paródia é a subversão de um texto original de uma maneira crítica ou satírica. Brincolagem, criação de um texto a partir de elementos retirados de outros. Olha só, o primeiro texto aqui, ele me faz ter uma reflexão. Peixinho sem água, floresta sem mata, é o planeta assim sem você. Rios poluídos, indústria do inimigo, é o planeta assim sem você. Olha, prestem atenção de onde foi tirado. Mata Atlântica, Pangeia, blogspot.com. Então, eu tenho aqui um texto que está fazendo o quê? Uma paráfrase, desculpe, paródia, pois a voz do texto 2 é retomada no texto 1 para transformar seu sentido, levando a uma reflexão crítica. De quem que é essa reflexão crítica? Do interlocutor. Ao ler, eu vou fazer essa reflexão. Bom, meninos, eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão da intertextualidade, sabendo que tudo é um texto. E se eu coloco essa imagem para vocês, vocês vão lá lembrar dos Beatles. Tudo que ele, assim é um texto, tudo que ele contém mostra os valores nos quais está baseado, nos quais a opinião do autor se fundamenta explicitamente ou não. Então, eu tenho aqui uma intertextualidade implícita, porque não está escrito aqui os Beatles, The Beatles. Não, a imagem me lembra daquela capa do disco dos Beatles. Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que afligem. Zygmunt Bauman, ele é o autor do Amor Líquido, Sociedade Líquida. Leiam, façam intertextualidade e espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Até o módulo 2.